Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é 27 de janeiro, nós estamos no ano de 2025 e o devocional diário hoje está em Atos, capítulo de número 3. Continuamos nossa jornada pelos inícios da igreja. Aqui, depois do dia de Pentecostes, Pedro prega, milhares de almas se convertem e tudo continua crescendo. A igreja continua prosperando. Apesar de tudo isso, os discípulos ainda continuavam com algumas práticas judaicas, como ir ao templo para orar. E Pedro e João, eles vão juntos à hora nona da oração. Naquele lugar ali haviam várias portas, e numa dessas portas, a porta chamada Formosa, era trazido ali um homem que era paralítico desde o ventre da sua mãe, era coxo. E todos os dias punham ele ali para poder estar mendigando, pedindo esmolas. E no versículo 3 diz que ele vai pedir uma esmola ali para Pedro e para João. E Pedro, ele olha para aquele homem e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É incrível que aquele homem se levanta, ele fica de pé ali, se firma e ele salta e entra com aqueles homens ali no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa é nós vermos isso, os milagres acontecendo diante daquele povo. Entendamos que aquele povo, há poucos meses atrás, poucos dias atrás, tinha visto Jesus fazer milagres, maravilhas, tinha acontecido grandes coisas ali, mas agora Jesus tinha morrido e muitos dele não sabiam que ele tinha ressuscitado, mas o poder dele continuava se manifestando através dos seus discípulos. E aquele coxo ali, ele se apega a Pedro e a João, diz o versículo de número 11, e todo o povo corre atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Veja que eles ainda estão no templo, Pedro e João estão ali, aquele homem que era coxo, muitos conheciam ele. Isso chama a atenção. Essa é uma grande realidade dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que os milagres, eles não são milagres somente por serem milagres. Além das pessoas que são ali abençoadas, que são curadas, libertas pelo poder de Jesus Cristo, aquilo atrai pessoas para o mais importante, que é ouvir a pregação da palavra do Senhor. Quando Pedro vê aquela multidão ali ao redor, olhando para aquele coxo, ele aproveita para mais uma vez ministrar a palavra de Deus. E ele prega. Versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes os santos e justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja que a pregação de Pedro, ela não muda. Pedro, ele vai falar da ressurreição, vai falar da negação daquele povo, vai falar que aquele povo entregou Jesus na mão dos pecadores, dos ímpios, para poderem matar. Pedro chega a citar aqui a Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus ali, quando o povo podia pedir que Jesus fosse solto, aquelas pessoas tinham pedido a morte e a crucificação de Jesus. Veja que Pedro agora, mais uma vez, lembrando o que aconteceu ali na negação, quando ele nega Jesus diante ali de apenas servos dos sacerdotes, agora ele fala abertamente que aquelas pessoas tinham mandado matar. E Pedro continua essa pregação, e o centro da pregação, o cerne da pregação não muda. Ele é o mesmo. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Veja que Pedro, ele continua chamando as pessoas ao arrependimento, e é a mesma pregação hoje. Hoje nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento. Há, infelizmente, uma fluidez, uma diminuição muito grande do Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz diz respeito à renúncia, diz respeito a arrepender-se de uma vida perdida na qual nós vivemos, para nos voltarmos para aquele a quem o próprio Deus vai mandar, para que os tempos de refrigério possam vir, para que Jesus possa voltar. O Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho ele não pode ser transformado, não pode ser feito, não pode ser traduzido, digamos assim, da maneira que as pessoas se sintam confortáveis. Não, o Evangelho diz respeito a mexer no âmago das pessoas, para que elas percebam a sua sujeira, o seu erro, o seu engano, o seu pecado, e possam se voltar para o Senhor. Deus
Pedro continua dizendo que Moisés já tinha dito que o Senhor vosso Deus levantará entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Veja que Pedro, ele está trabalhando com aquelas pessoas dentro ali das palavras que ele conheceu. O Novo Testamento está sendo vivenciado, não estava escrito, nem sendo escrito na época em que isso aconteceu. Muitos anos depois foi que as cartas de Paulo começaram a ser escritas e depois os evangelhos. Aqui o que aquelas pessoas tinham, a Bíblia que eles tinham ainda, era o Antigo Testamento, e Pedro ali, ele interpretando o que está lá no livro de Êxodo, de Números, na Torá, ele vai dizer que Moisés, quando fala de um profeta que seria levantado, esse é Jesus Cristo. Pedro vai dizer também que todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois dele falaram, também predisseram esses dias, ou seja, os dias de Jesus. Se vocês entenderem bem a palavra, é o que Pedro quer dizer, vocês virão que Jesus já estava ali predito que viria, e ele veio. Por isso, arrependei-vos, crede nele, entregue sua vida para ele, para que você possa ter uma vida transformada e a salvação eterna fazer parte de você. Essa verdade não mudou. Há quase 2000 anos atrás isso tem sido pregado, e hoje ainda eu prego para você e te chamo ao arrependimento. Entregue sua vida para Cristo, porque só ele pode te transformar. Que Deus abençoe a sua vida e esta semana, e a paz do Senhor.